Então, vamos começar então, né? Já deu tempo do pessoal entrar. Boa tarde para todo mundo, para todos os nossos participantes, para os nossos palestrantes. E a gente vai dar início então ao nosso evento aqui do Entendendo a Insônia. Quem está organizando esse evento é o Comitê Local da IFMSA Brasil, da UFMT, né, da Universidade Federal do Mato Grosso. E quem é o principal realizador desse evento é o SCOM, que é voltado para a educação médica, que a gente está realizando essas duas palestras hoje que vão conversar mais com a gente sobre a insônia. Primeiro eu quero explicar para vocês como vai funcionar, então teremos uma primeira palestra, logo depois um intervalo e depois uma segunda palestra. O intervalo vai ser um intervalo de mais ou menos 5 minutos, só para a gente trocar os palestrantes. E o Forms para presença, então o formulário de presença e também para a participação do sorteio, será enviado ao final da segunda palestra, antes do momento de perguntas. Então, ao final de cada palestrante, haverá um tempo para perguntas, que vocês podem mandar tanto perguntas no chat, quanto perguntas no WhatsApp. Primeiramente, então, eu vou apresentar o nosso primeiro palestrante, é o Dr. Lucas Belo. Ele é de Cuiabá, atende na Clínica do Sono de Cuiabá, e ele vai falar para nós um pouco mais sobre a insônia, a fisiopatologia da insônia e o seu diagnóstico. Então, agora eu vou deixar com ele. Queria agradecer a presença dele também, para abrilhantar cada vez mais aqui o nosso evento, e agradecer também a todos os participantes que estão aí online para participar com a gente. Vou deixar vocês agora com ele, e boa palestra a todos. Olá, pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite aqui, de poder estar participando com vocês, falar sobre um tema bastante interessante, que é essa questão da insônia. Só queria saber se vocês estão vendo os slides, não? Então tá. Tá aparecendo? Isso, deu certo. Isso. Tá bom, que bom, então. Então tá. Bom, desculpa o contratempo aí, mas é a primeira vez que eu faço uma live, então a gente tem a curva de aprendizado aqui. Bom, como eu estava falando, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre um assunto bastante interessante, que é essa parte de sono. Nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de insônia, falar sobre o diagnóstico, falar sobre o tratamento da insônia. Como já foi falado, a minha formação eu fiz na Universidade Federal do Paraná, de onde eu venho, de Curitiba. Lá eu fiz clínica médica, pneumologia, mestrado, e fiz também a especialização na área de sono. Sou professor na Faculdade de Medicina e sócio fundador da Clínica do Sono de Mato Grosso. Bom, o que a gente vai falar hoje é baseado nas diretrizes do tratamento da insônia. Então, a gente tem aqui publicado aqui no Brasil a última diretriz, que foi a terceiro consenso ou diretriz, foi publicada em 2013. Depois disso, agora o ano passado, no Congresso Brasileiro de Sono, foi lançado mais um livro falando sobre insônia, que é esse que está do lado esquerdo do vídeo, que foi feito do ano de 2019. Então, o que eu vou estar conversando com vocês está disponível nesse material, que eu recomendo a leitura para vocês. É uma leitura bastante agradável e bem interessante, todo esse material aí. Bom, sono é algo extremamente importante, né? Ninguém consegue viver sem dormir. Ele é um período de restauração, tanto física quanto mental, e que nos protege do desgaste natural das horas acordadas. Então, para você poder ter uma boa recuperação ao final de um dia de trabalho, de um dia de estudo, você precisa dormir, porque é durante o sono que teu organismo vai se recuperar de tudo aquilo que você se desgastou ao longo do dia, tá? Aqui não sei se vocês estão vendo já. Tá aqui, estão vendo aqui? Então, essa bebezinha tranquila, dormindo aí, é minha filhinha quando ela era recém-nascida, se recuperando do seu desgaste físico e mental, que naquela época devia ser bem pouquinho. Mas o sono é extremamente importante, em cada época da vida ele vai ter uma importância ainda maior, tá? Bom,
Se você dorme, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter uma quantidade de sono suficiente e esse sono teu tem que ter qualidade. As duas coisas são, os dois fatores são muito importantes. Quanto tempo que nós precisamos dormir? Depende muito da idade. Uma bebê recém-nascida vai dormir aí quase que as 24 horas do dia, tá? Com o passar do tempo, a quantidade de sono, ela vai reduzindo. Em média, um adulto, ele vai ter que dormir em torno de 7 a 8 horas por noite. Então, esse é mais ou menos a média do que as pessoas dormem. Existem pessoas que se sentem bem dormindo um pouco menos do que isso, e existem pessoas que precisam dormir um pouco mais do que 7, 8 horas. Então, isso é uma situação bastante particular. Mas o importante é que esse sono, ele tem que ter, além da quantidade de sono, nós precisamos ter também qualidade, quer dizer, você precisa aliar esses dois fatores, você tem que ter um tempo suficiente e o teu sono tem que ter a qualidade, ou seja, você tem que passar por todas aquelas fases do sono, por todos os estágios, porque eles são extremamente importantes nesse processo de recuperação. Então, a gente diz que a pessoa tem algum distúrbio de sono, algum problema, quando um desses itens não está sendo oferecido para esse organismo. E aí nós vamos ter uma série de distúrbios de sono, e a última classificação internacional dos distúrbios do sono, é essa que está colocada aí para vocês na tela, ela foi feita em 2014, então ela vai colocar aqui, dentro dos distúrbios, nós temos as insônias, né, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais hoje. Nós temos distúrbios respiratórios do sono, dos quais o ronco e a apneia do sono são os principais representantes, né? É uma situação bastante comum e que muitas vezes é erroneamente diagnosticada como insônia. É muito comum eu receber pacientes aqui na clínica do sono que vem me procurar por conta de um distúrbio que acha que está com insônia, porque não está dormindo bem, e na investigação se descobre que o motivo é um problema respiratório. Muitas vezes é por conta do ronco, por conta da apneia do sono, que esse paciente não está conseguindo respirar adequadamente, não está conseguindo dormir adequadamente. Dentro da classificação, nós vamos ter também um item que fala sobre as pessoas que têm muito sono, uma hipersonolência. O exemplo mais comum dessa hipersonolência é a narcolepsia, uma situação que a pessoa tem ataques de sono irresistíveis e ela não consegue se manter acordada, então ela dorme muito ao longo do dia, tem muita sonolência. Temos também as alterações do ritmo circadiano, aquelas pessoas que costumam ter um sono que é diferente do horário em que normalmente deveria dormir. Nós fomos programados para dormir no período da noite, mas tem pessoas que têm dificuldade de dormir no horário convencional, só vão conseguir dormir tarde da noite, e daí por dormir muito tarde, acabam tendo que acordar muito tarde no outro dia. Então essas alterações de fase são chamadas alterações de ritmo circadiano. Temos as parassonias, que tem várias situações. O exemplo mais comum, mais conhecido é o sonambulismo, né? Distúrbios de movimento, pessoas que costumam movimentos anormais ao longo da noite, né, como, por exemplo, movimentação de perna, é bastante comum. Às vezes a pessoa começa a dormir e ela começa a movimentar, e esse movimento causa uma fragmentação do sono, causa uma piora da qualidade do sono dessa pessoa. Bom, e como toda classificação, sempre tem os outros, né? Então, sempre existem também vários outros distúrbios de sono que às vezes não são bem encaixados numa categoria ou na outra e acaba ficando nesse rótulo de outros. É muito importante a gente saber disso, porque quando a gente está frente a um paciente com dificuldade para dormir, precisamos ter uma abordagem melhor desse paciente para que a gente consiga ajudá-lo realmente. A insônia, ela tinha várias classificações, né, nas diretrizes anteriores, eram classificadas de acordo com o tempo, de acordo com a presença ou não de outras doenças, como vocês estão vendo aqui, né, nesse slide. Então, a gente tem transtornos mentais como causa ou consequência da insônia, várias doenças clínicas, má higiene de sono, enfim, várias coisas que estão, várias situações que estão associadas, né?
Bom, a tendência hoje em dia é de simplificar essa classificação, né? Então, a gente diz hoje que a gente tem a insônia como parte de uma outra situação, de um outro diagnóstico, né? Ou você tem a insônia como ela de forma isolada, sendo ela mesmo a doença em si. Então, para isso, a gente usa daí um termo chamado transtorno de insônia crônica, né? Então, nesse caso, é aquele paciente que realmente, antigamente chamado de insônia primária, né? Hoje em dia não se usa muito esse termo, se é insônia primária ou secundária, né? Bom, como que a gente define, então, esse transtorno de insônia crônica? É aquele paciente que tem dificuldade para iniciar o sono, né? Também conhecido como uma insônia inicial, ou seja, ele deita na cama, mas o sono não vem. Ele deita e ele está ligado, ele está aceso, e demora muito tempo para conseguir pegar no sono. Tá? Tem muita associação com a situação do indivíduo chamado hiperalerta, daquele paciente que tem um pensamento muito acelerado, quer dizer, ele é como se ele estivesse ainda no 220, quer dizer, ele deita, mas não está pronto ainda para engatar no sono, ou seja, para manter um sono que seja um sono de duradouro, vamos assim dizer. Muitas pessoas têm dificuldade para manter o sono. Então, essa pessoa, ela até consegue dormir, mas não consegue manter esse sono ao longo da noite toda. Vai ter despertares muito frequentes ao longo da noite. Então, vai causar uma fragmentação do sono, e isso vai trazer consequências para a pessoa no dia a dia. Uma outra situação também, que pode ser caracterizada como insônia crônica, é o despertar antes do desejado. Aquela pessoa que está programada, ela se programa para acordar 6, 7 horas da manhã, mas às vezes quando dá 3, 4 horas, ela já está desperta e não consegue mais voltar a dormir. Vejam bem, essas situações, elas pode ser uma ou mais situações. Não é necessário que a pessoa tenha todas essas dificuldades. Ela pode ter ou dificuldade para iniciar, ou dificuldade para manter, ou então despertar antes do desejado, certo? E nós temos também, no caso de crianças e de idosos, nós temos outras duas situações. Por exemplo, em criança, é muito comum criança apresentar uma resistência de ir para a cama no horário apropriado. Então, isso também pode ser caracterizado como processo de insônia crônica. E, algumas vezes, dificuldade para dormir sem que haja a intervenção dos pais ou dos cuidadores, no caso das pessoas idosas. Então, essas situações são aquelas que vão ter, então, o diagnóstico do transtorno de insônia crônica. É lógico que para você poder ter essa suspeita de diagnóstico, você vai ter que conversar com o paciente, vai ter que ter informações sobre os hábitos de vida dele, qual o horário que ele costuma ir para a cama, quanto tempo que ele demora para pegar no sono, qual é o horário que ele acorda. Então, a abordagem de um paciente com insônia, ela é bastante assim, trabalhosa, eu diria, porque não é simplesmente você receber uma queixa, doutor, eu estou com dificuldade para dormir, e simplesmente passar um remédio, toma esse remédio aqui e pronto. Não. Quando o paciente vem para você reclamando que tem dificuldade para dormir, você tem que realmente procurar estabelecer qual é o motivo pelo qual ele não está conseguindo dormir. Tá? Quais são os sintomas que esse paciente está apresentando? Porque no diagnóstico do transtorno de insônia, é necessário que o paciente tenha pelo menos um desses sintomas que estão listados aqui nesse slide. Então, ele tem que relatar para você que está apresentando fadiga, está apresentando uma dificuldade de atenção, de concentração, de memória. Isso, para quem está na idade de aprendizado, é muito importante. Quer dizer, um estudante que não dorme bem vai ter dificuldade de concentração, vai ter dificuldade de prestar atenção na aula. Então, isso tem que ser visto. Para
prejuízo social, prejuízo das relações familiares, prejuízo no trabalho, né? Então, uma pessoa que não dorme bem pode ter consequências no dia a dia. No outro dia, ela pode não estar na sua plenitude, da sua capacidade cognitiva, e isso vai afetar o seu desempenho, com certeza, não tenho a menor dúvida sobre isso. Quem não dorme bem, o humor fica afetado, a pessoa começa a ficar de mau humor, começa a ficar um pouco mais irritada, mas tem mais chance de ficar com ansiedade, até com problemas psiquiátricos, né, depressão e outros mais. Sonolência ao longo do dia, então aquela pessoa que às vezes, porque nem sempre o doente com insônia vai sentir sono durante o dia. Tem muitas pessoas que não dormem bem durante a noite, dormem muito pouco, e às vezes não tem um pingo de sono durante o dia. Mas às vezes, em outros casos, você vai ver a presença de sonolência ao longo do dia, aquela pessoa que realmente ela se priva, às vezes, do convívio familiar, do convívio social, porque não consegue manter-se num estado de alerta suficiente. Alterações comportamentais, você pode ter uma criança que fica hiperativa, uma criança que fica com déficit de atenção, isso pode ser um indício de distúrbio de sono. E a gente sabe que muitas vezes esses sintomas relacionados à parte de sono, eles não são assim muito fáceis de identificar, não são muito claros, às vezes é um nuance, é um detalhezinho da história clínica que vai chamar a atenção para que você possa fazer esse diagnóstico. O paciente que não dorme bem é um paciente que geralmente está meio desmotivado, está meio desanimado, aquele paciente que às vezes não tem muita energia para fazer suas atividades do dia a dia, tá? Se o paciente está com dificuldade de concentração, dificuldade de atenção, é comum você imaginar que ele vai ter uma chance maior de se envolver num acidente, seja um acidente de trânsito, um acidente de trabalho, um acidente doméstico. O paciente que não dormiu bem, ele está mais propenso a cometer algum erro. Isso é muito, muito significativo, porque muitos acidentes de trânsito são provocados por pessoas que não tiveram uma boa noite de sono. Então, se você cuidasse, se esse paciente tivesse um melhor cuidado, talvez pudesse ter evitado vários acidentes. E também outra queixa, às vezes, é uma preocupação realmente com relação a uma insatisfação com o sono que o paciente vem apresentando. Bom, esses sintomas, eles podem aparecer assim, de forma isolada, ou um ou mais sintomas dentro desse quadro do transtorno de insônia. Bom, aí nós temos que para aqueles outros que são chamados sintomas noturnos, eles precisam acontecer pelo menos 3 noites por semana e com uma duração de pelo menos 3 meses, certo? Então, esse é um critério temporal do diagnóstico de insônia crônica, né, do transtorno de insônia. Pelo menos, dificuldade para dormir por pelo menos 3 noites por semana, por pelo menos 3 meses. Desde que esse paciente tenha oportunidade e uma circunstância adequada para dormir, certo? Quer dizer, o que eu vejo muito aqui no meu consultório? Às vezes vem um casal consultar, um dos membros do casal, geralmente o homem está roncando, está tendo problema de apneia do sono, e a mulher está com um diagnóstico de insônia, entre aspas. Por quê? Porque se ela está dormindo ao lado de alguém que está roncando, então ela não está numa circunstância adequada para dormir. Porque nós sabemos que para dormir bem, um dos requisitos é você ter um ambiente favorável para o sono. O ambiente favorável para o sono requer silêncio. Então você precisa ter um quarto silencioso para poder dormir bem. Então, nesse caso, assim, nesses casos específicos, se a pessoa não está tendo essa oportunidade para dormir, então a gente não tem como dar o diagnóstico de insônia ainda. Você vai ter que criar todo um ambiente favorável para ela poder ter condições de dormir. E esse diagnóstico vai ser dado depois que você afastou a possibilidade de que o paciente seja portador de um outro transtorno do sono, tá? Então, se você realmente
investigou o paciente, afastou os outros diagnósticos, como, por exemplo, muito comum na prática clínica, o paciente ter um diagnóstico de insônia e, na verdade, ele tinha um ronco, uma apneia de sono, isso é comum. Ou ainda, paciente com diagnóstico presuntivo de insônia e que, na verdade, era um distúrbio de movimento, paciente que tinha movimenta a perna ao longo da noite, então isso daí tem que ser afastado. Quando nós falamos de insônia, a gente está falando de uma situação que ela tem um histórico, ela tem uma continuidade. Então, normalmente, o paciente com insônia é um paciente que já tem uma predisposição para isso. Então, seja por causa de algum fator genético, seja algum fator biológico. Então, isso aí, ele já tem uma tendência para apresentar distúrbio de sono ao longo da sua vida. Tá? Então, a gente chama isso dos fatores predisponentes. Bom, ao longo da vida, algum fator pode desencadear esse processo da insônia. Tá? Que fator pode desencadear? Aí nós temos várias situações. Há algum estresse, alguma perda pessoal, uma perda afetiva, há um rompimento de um relacionamento, rompimento de um casamento, às vezes é uma questão de mudança de cidade, mudança de trabalho, então, às vezes alguma doença que ele possa apresentar, como, por exemplo, um processo de ansiedade, depressão, ou até mesmo uma outra doença clínica. Então, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que aquela tendência de insônia se manifeste. Então, houve o desencadear da insônia, certo? Se esse quadro não for adequadamente manejado, se esse quadro não for adequadamente tratado, nós vamos ter uma situação que a gente chama de perpetuação da insônia. Então, aí fica um pouco mais difícil de você cuidar desse paciente, porque vai ter algumas alterações emocionais, vai ter algumas alterações cognitivas que vai dificultar um pouco mais o tratamento. Então, o ideal seria quando o paciente começar a desenvolver os sintomas do transtorno de insônia, ele já será adequadamente manejado, adequadamente tratado, porque isso pode encurtar o tempo de tratamento. Nós, como especialistas na parte de sono, a gente procura, assim que possível, caracterizar bem essa insônia, tá? E com isso, estabelecer estratégias de tratamento. Lembrando já que o tratamento da insônia não é simplesmente você prescrever um indutor de sono. Então, um doente que tem insônia, no tratamento dele não se resume a tomar um remédio para poder dormir. Então, é muito importante caracterizar essa insônia, né? Qual é o momento que ela se iniciou, quais as características que vieram juntas, como que é a rotina desse paciente, né? Quais são os horários dele, que horas que ele vai dormir, que horas que ele acorda, qual o período que ele fica alerta ao longo do dia. Só para dar um exemplo, eu tive um paciente uma vez que me procurou, falou assim: doutor, eu estou com insônia, porque eu acordo todo dia às 4 horas da manhã e não consigo mais dormir. Bom, a primeira pergunta que eu fiz foi: qual o horário que o senhor vai para a cama? Ele falou assim: doutor, eu durmo às 8 da noite. Bom, quem dorme às 8 da noite e acordar às 4 da manhã está mais do que bom, está melhor do que eu. Então, veja só. Então, esse é um falso diagnóstico. Esse paciente não tem insônia, tá? Ele tem uma situação que a gente chama assim de avanço de fase, ou seja, ele costuma dormir um pouco mais cedo e acorda mais cedo. Quem dorme às 8 da noite acorda às 4 da manhã, está dormindo 8 horas por noite. Importante saber também quais são as atividades que esse paciente faz antes de dormir. E tem gente que quer ficar ligado o tempo todo, a pessoa fica assistindo televisão, fica no computador, fica jogando videogame, fica ali vendo o WhatsApp, tudo. Então, se ela faz atividades assim que são estimulantes da vigília, principalmente se ela se expõe muito a equipamentos eletrônicos, isso pode dificultar a chegada do sono, né? Que tipo de atividade que essa pessoa faz durante o dia? Eu já tive caso de uma jovem que me procurou com
já com diagnóstico de insônia, já em uso de remédio, mas sem uma investigação mais apurada, que ela chegava em casa, fazia academia todo dia, das 8 às 10 da noite, chegava em casa e queria dormir às 10h30. É lógico que isso não é possível, né? Vocês sabem que a atividade física é um fator estimulante da vigília. Então, nesse caso dessa jovem, foi só trocar o horário da academia, colocar para de manhã, acabou a insônia, acabou a necessidade de ficar tomando remédio. Importante saber quais são as atividades que ela está fazendo ao longo do dia para poder abordar. Outra coisa importante é saber quais são as comorbidades, né? Quer dizer, esse paciente tem outras doenças clínicas, eu preciso também cuidar. Pode ser um paciente que está tomando diurético, de repente está tomando diurético antes de dormir, daí tem que acordar à noite para poder ir no banheiro. Esse paciente pode estar tomando um beta-bloqueador, que é uma medicação que pode prejudicar o sono dele, né? Então, eu tenho que avaliar isso. Tenho que avaliar também quais são os sintomas noturnos. Os sintomas noturnos são muito importantes de ser avaliados. Normalmente, aí você vai precisar da ajuda do companheiro ou da companheira, porque o paciente não tem como saber o que acontece com ele quando ele está dormindo. Então, na entrevista clínica, você conversar com o companheiro ou companheira, você vai ter, então, alguns relatos desses sintomas noturnos que vão te ajudar a estabelecer melhor o teu diagnóstico. Bom, existe uma série de doenças, como vocês estão vendo aí nos slides, que podem prejudicar o sono do paciente. O uso de bebida alcoólica, o álcool, ele ajuda na indução do sono, mas ele piora a qualidade do sono. Pacientes que têm dor crônica, toda pessoa que tem dor vai dormir mal, porque quando ela está dormindo, ela continua sentindo dor. A fibromialgia é um exemplo muito comum de uma situação que a pessoa sofre com dor e quando dorme, a dor continua, porque quando você dorme, você continua, os sentidos continuam, estão preservados. Pacientes com doenças cardíacas, um paciente que tem asma, que está despertando de madrugada por conta da sua asma, que não está totalmente controlada, um paciente com diabetes, que pode acordar no meio da noite para ter que ir no banheiro. Refluxo é uma situação que costuma prejudicar muito o sono. Portadores de doenças do refluxo gastroesofágico costumam ter despertares, às vezes até com sensação de sufocação, que muitas vezes pode confundir com asma, pode confundir com apneia do sono. Os portadores de distúrbios psiquiátricos, como por conta da doença, ou muitas vezes até por conta do medicamento que está sendo utilizado, podem ter prejuízo do seu sono. Portadores de doenças pépticas podem acordar com sintomas de dor ao longo da noite. Outras doenças neurológicas, paciente em pós-operatório vai ter dor, vai ter desconforto, isso pode prejudicar a qualidade do sono. Pacientes que têm epilepsia também, nós temos que lembrar também que existe uma série de medicamentos que podem prejudicar o sono, pode provocar despertar, pode provocar dificuldade da pessoa iniciar ou manter o sono. Movimentos anormais, isso vai ter investigado, perguntando para o companheiro, né? E existe uma série de outros distúrbios do sono que podem fazer com que a pessoa não durma bem. Então, isso vai demandar uma investigação, vai demandar uma anamnese com o companheiro, porque a gente vai ter que afastar a presença desses outros distúrbios para aí sim você dizer que realmente esse paciente então está sendo portador de um transtorno de insônia e ver qual a conduta a ser tomada. É muito comum no nosso meio a presença do ronco. O ronco, o que é? É um ruído que o som faz quando ele passa por uma via aérea que está mais estreita. Então, a pessoa quando dorme, existe um relaxamento muscular, e esse relaxamento muscular pode provocar um estreitamento do canal por onde o ar tem que passar, e esse estreitamento causa uma vibração dessas estruturas, isso provoca barulho. Se houver uma interrupção na passagem do fluxo, nós vamos dizer que esse paciente está com um quadro de distúrbio respiratório obstrutivo do sono, né, dos quais o exemplo mais comum é a apneia obstrutiva do sono. Existem algumas situações que são confundidas com insônia, que é a chamada PLM. PLM é um movimento periódico de membros. Então, o paciente, quando começa a dormir, começa a movimentar, tem necessidade de movimentar a perna,
e essa necessidade de movimentar a perna faz com que ele tenha dificuldade para pegar no sono. Tá? E muitos pacientes vão ter alteração do seu ritmo circadiano. Nós sabemos que todos nós temos um relógio biológico, esse relógio biológico, ele sinaliza qual horário nós fazemos as nossas atividades, né? Inclusive o horário de ficar acordado, o horário de dormir. Se a pessoa tem alguma alteração desse ritmo circadiano, ela vai ter dificuldade para dormir. Por exemplo, um exemplo de alteração de ritmo circadiano, uma pessoa viaja, faz uma viagem internacional que atravessa vários fusos horários, e isso vai prejudicar o sono da pessoa. Bom, como parte do diagnóstico clínico, nós temos alguns questionários que podem ser feitos, o paciente vai responder uma série de perguntas, e respondendo essas perguntas, nós vamos ver qual a probabilidade dele estar apresentando o transtorno de insônia. Tá? Também é muito importante que o paciente, como parte dessa investigação, o diário de sono. O que é o diário de sono? O diário de sono é um questionário que o próprio paciente vai responder na sua casa, um período aí de alguns dias, para dizer o horário que ele foi dormir, quanto tempo demorou para dormir, o horário que acordou, né, como que ele acordou, se acordou bem, não acordou, enfim, uma série de perguntas que o próprio paciente responde ao longo desses dias. Isso serve para a gente poder mapear, assim, de uma forma assim, subjetiva, como é que está o sono desse paciente. Então, o diário de sono vai responder a algumas perguntas básicas que são muito importantes, como, por exemplo, né, o quanto que esse paciente está dormindo. Nós temos que ter uma ideia quanto que ele dorme, né, saber como que ele dorme, né, quais são as condições do ambiente de dormir, se são as condições, o ambiente está propício para ele dormir, né, qual o horário que ele dorme, né, isso é importante. Eu já tive caso também de pessoa que me procurou aqui, um advogado, que ele costuma dormir todas as noites às 4 horas da manhã, porque ele gosta de trabalhar na madrugada, ele produz melhor. Só que ele a vida dele, ele dorme no outro dia até o meio-dia. Então, ele dorme das 4 da manhã até as 12 horas, ou seja, dorme 8 horas e ele está satisfeito com ele. Ele vem para se isso era o problema. Bom, ele está bem, não queixa de nada, está dormindo 8 horas, então tudo bem. É um período diferente do período habitual, porque normalmente nós fomos feitos para dormir no período da noite, né? Então, de uma forma subjetiva, são através dos questionários do diário de sono. Mas nós temos também como fazer um diagnóstico objetivo do sono desse paciente. E aí nós temos 2 exames que são muito importantes de serem realizados, e que são todo laboratório de sono, toda a clínica de sono, tem como parte do seu arsenal diagnóstico a possibilidade de fazer esses 2 testes, que é a actigrafia e a polissonografia de noite inteira. Bom, a actigrafia, ela é feita através de uma espécie de um relógio, né? Um actígrafo que é colocado no punho do membro não dominante, né? Então, se o paciente é destro, você vai colocar do lado esquerdo. O que ele vai fazer? Ele tem esse aparelhinho, ele tem um acelerômetro, e esse acelerômetro mede a movimentação. Então, baseado na movimentação desse membro, nós vamos ter uma ideia se o paciente está em repouso ou não, e a gente pode traçar mais ou menos um perfil desse paciente ao longo dos dias para poder saber qual é o momento em que ele está indo para a cama. Vocês estão vendo aí, esse sou eu mesmo, eu fiz um teste aqui, então eu coloquei o actígrafo, fiquei uma semana, normalmente a gente coloca em torno de 14 dias. Então vejam vocês, ele tem o horário ali embaixo, né, o horário do relógio, então vejam vocês que no período compreendido entre 24 horas e por volta das 7 da manhã, ele quase não registra o movimento, tá vendo que ele tem pouco traçado ali. Por quê? Porque esse é o horário em que eu costumo dormir, tá? Então a actigrafia, ela é muito boa porque ela nos dá uma ideia, né, da movimentação que esse paciente realiza no período das 24 horas e durante um período longo de tempo, como, por exemplo, 14 dias. Com isso, você pode ajudar a estabelecer qual é o ritmo de vigília e sono que o paciente apresenta, e muitas vezes você
consegue elementos que vão te ajudar a estabilizar, para fechar o diagnóstico e para manejar adequadamente esse caso. Mas, lógico, hoje tem alguns celulares que fazem isso também, né? Porque o celular ele tem um acelerômetro que mede a movimentação e permite estar fazendo essa avaliação. Mas quando você quer ver realmente como que está o sono do seu paciente, o exame ideal é o exame chamado polissonografia de noite inteira. Existem várias maneiras de você fazer esse exame. A maneira ideal é a chamada polissonografia tipo 1, que é o que nós fazemos aqui na clínica do sono. Por quê? Porque ela é feita, o paciente vem aqui na clínica, são colocados todos os sensores, ele passa a noite toda sendo monitorado. Nós temos uma técnica que fica à disposição, se caso houver necessidade de alguma intervenção, para você reposicionar um sensor, um eletrodo, você vai conseguir fazer isso, e você consegue fazer uma monitorização de todos os parâmetros que são importantes com relação ao sono. Então, vocês estão vendo aí as primeiras linhas ali em cima, isso aqui é uma época, isso aqui uma época de uma polissonografia, é um intervalo de 30 segundos. Então, aqui vocês estão vendo aqueles primeiros traçados ali, as 6 primeiras linhas, estão mostrando o eletroencefalograma. Por ali eu sei se o paciente está dormindo, se ele está acordado, isso me ajuda a dizer também que fase do sono que ele está, depois eu vou fazendo as marcações para que a gente possa ter o diagnóstico. Nós temos também sensores que vão ver a movimentação dos olhos, a gente tem os batimentos cardíacos, a posição corporal, enfim, é um exame bastante completo, que aqui nesse caso aqui, vocês estão vendo uma tela de não temos nenhuma alteração, é um paciente que estava fazendo uma fase de sono REM, dá para ver que tem alguns períodos em que ele tem movimentos oculares rápidos. Então, todos esses parâmetros, eles são importantes. Depois, quando o paciente passa a noite toda sendo avaliado, e no dia seguinte nós fazemos a análise desse exame, a gente faz o estudo desse exame, para poder fazer um resumo de todos os aspectos importantes dessa noite. No caso da insônia, é muito importante avaliar a latência do sono, quer dizer, quanto tempo que esse paciente demorou para dormir, porque eu consigo saber exatamente o momento que ele dormiu, a partir do momento que foi apagada as luzes, eu sei exatamente o momento que ele dormiu. Então, a latência do sono é muito importante. Por quê? Porque eu falei para vocês que uma das características da insônia pode ser a insônia inicial, quer dizer, o paciente demora para pegar no sono, tá? E através disso eu vou ver também não só a latência, eu vou ver quanto tempo que ele fica em todos os estágios do sono, quanto tempo ele tem de sono REM, quanto tempo de sono profundo, de sono superficial. Eu vou avaliar se ele tem outros problemas, como no caso que vocês estão vendo aqui. Esse aqui é um paciente que veio com suspeita de insônia, mas vejam vocês que, na verdade, o problema dele não é insônia, esse risco amarelo grande que está aí no meio da tela, essa tela aqui, no caso, ela está mostrando 2 minutos do exame. Então, vejam vocês que esse paciente ficou 1 minuto e meio sem respirar. E aí, o que acontece? Quando ele fica sem respirar, ele acaba tendo um despertar. Vocês vão ver que depois, ali no final desse traço amarelo, lá em cima, vocês vejam que está marcado que o doente despertou. Então, essa foi uma grande apneia do sono. O paciente ficou 1 minuto e meio sem respirar. E o que aconteceu? Ele teve que acordar para poder recuperar a respiração. Então, esse é muito importante. A polissonografia, ela ajuda a gente a excluir outros diagnósticos. Porque, às vezes, o paciente está com diagnóstico de insônia, está sendo tratado, não está respondendo ao tratamento, alguma coisa tem que ser melhorada. E aí, justamente, a polissonografia vai nos ajudar bastante. E também, quando nós fazemos a polissonografia, a gente tem condições de fazer um resumo de tudo que aconteceu, dos principais eventos que aconteceram ao longo da noite. Então, a gente analisa o exame todo, né? O paciente passa a noite toda dormindo aqui na clínica do sono, daí no outro dia nós analisamos o exame todo e vamos fazer as anotações que são importantes. E dentro dessas anotações, depois o
o computador gera um gráfico, que é esse que vocês estão vendo aqui, que se chama hipnograma. Então, aqui nós temos um resumo dos principais acontecimentos. Vejam só, esse paciente, diagnóstico inicial era de insônia, diagnóstico pela polissonografia, como vocês estão vendo aqui, apneia do sono grave. Vejam mais ou menos no meio da tela, tem uma linha que está escrita assim, apneia. Então, cada risquinho fininho seria uma apneia. Esse paciente fez muitas apneias, esse paciente chegou a fazer quase 100 apneias por hora de sono. Vejam vocês que lá em cima da tela tem alguns momentos em que o traçado fica vermelho. Por quê? Porque é a hora que a saturação cai abaixo do normal, caiu abaixo de 90%. E logo abaixo do vermelho, vocês vão ver vários risquinhos, que são os despertares. Então, realmente, esse doente ele tem dificuldade para permanecer dormindo. Porém, a dificuldade para ele permanecer dormindo não se deve a um transtorno de insônia, se deve a um distúrbio respiratório obstrutivo do sono. Então, esse caso era um caso de apneia obstrutiva do sono. O que a gente faz? Um caso grave desse, a indicação é usar um tratamento específico para a apneia grave, que seria, no caso, um aparelho chamado CPAP. O que é o CPAP? É um aparelho que gera um fluxo de ar que ele pressuriza a via aérea e impede o colapso da via aérea. Quando você tem um caso de a apneia do sono que necessita do CPAP, é feito daí um segundo exame, que é chamado uma polissonografia para a titulação do CPAP, que é o que vocês estão vendo agora. Veja que interessante esse exame. É o mesmo paciente da outra vez. No começo da noite, quando o CPAP ainda não estava funcionando adequadamente, ele teve várias apneias, teve vários despertares, e olha a saturação como caiu bastante. À medida que o tempo vai passando, vocês vejam que o CPAP vai conseguindo controlar o distúrbio obstrutivo do sono, de maneiras que nós conseguimos eliminar totalmente as apneias. Vejam vocês que a partir mais ou menos da metade, um pouco menos da metade da noite, esse controle já foi obtido e o paciente conseguiu ter um sono muito bom. Quer dizer, essa insônia, entre aspas, na verdade era uma apneia do sono grave, cujo tratamento não vai ser com medicamento nem com a terapia comportamental, que são a base do tratamento da insônia. O paciente com apneia do sono grave vai estar utilizando o CPAP para poder controlar a parte respiratória. Bom, eu costumo dizer que nós, especialistas do sono, a nossa tendência é evitar o máximo, sempre que possível, o uso de medicamentos, né? A gente sabe que o medicamento, ele não vai muito na raiz do problema. A raiz do problema você consegue atingir através da terapia cognitivo-comportamental. Porque, em muitos casos, a gente vê que só tomar remédio não resolve. Porque se tomar remédio resolvesse, não teriam pessoas que estariam aí há 20, 30 anos tomando remédio para dormir. Tá? A terapia cognitivo-comportamental, você consegue ir na raiz do problema, que é isso que é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que a pessoa volte a dormir bem e sem precisar tomar a medicação. Bom, a terapia cognitivo-comportamental é algo bastante extenso, lógico que eu não vou me detalhar aqui. Eu sugiro que vocês façam uma leitura nesse material que eu estou colocando aqui para vocês. Esse material está em PDF, está disponível na internet. É muito, muito bom esse material, foi organizado pela Associação Brasileira de Sono, e lá ele vai descrever sobre a importância da higiene do sono. Quer dizer, você tem que ter hábitos saudáveis, você não pode, o paciente com insônia tem que limitar toda aquela situação que estimule a vigília. Às vezes, a simples restrição do consumo de cafeína já pode resolver um problema de sono. Tá? Nós temos que ter maneira de controlar os estímulos desse nosso paciente. O paciente que tem dificuldade para dormir, ele não pode ficar até o último minuto na frente de uma tela. Tá? O tempo de tela que a gente fala é um inimigo do sono. Quer dizer, a pessoa que fica muito tempo na frente de um computador, muito tempo na frente de uma televisão, de um notebook, de um celular, vai ter dificuldade para dormir. Tá? Então, existem várias técnicas que podem ser utilizadas com relação à terapia cognitivo-comportamental e que cada caso vai precisar
de uma abordagem específica, né? Qual abordagem que vai ser melhor? Aí vai depender de como, toda aquela conversa que você teve antes, que você conseguiu estabelecer os hábitos do paciente, quais as dificuldades que ele tem, né? Porque você tem condições de fazer uma terapia no próprio consultório, né? O ideal é que se tivesse profissionais da área da psicologia ou terapeutas que tenham conhecimento sobre medicina do sono, que possam ajudar nessa questão da terapia, da TCC, que a gente chama, né? TCC, é Terapia Cognitivo-Comportamental. Bom, eu vou falar assim rapidamente sobre a parte de medicamentos, porque o medicamento ele é muito particular o seu uso, né? Cada caso vai demandar um medicamento específico, e como eu falei, o ideal é que esse medicamento seja usado pelo tempo mínimo possível, né? Nos casos mais leves, a gente pode usar os chamados fitoterápicos, né? Os pacientes gostam de fitoterápico, porque eles têm uma ideia de que é um remédio mais natural, é um remédio que não precisa da receita controlada, ele não tem aquela tarja preta, porque eles têm muito medo da tarja preta. Aí nós temos a valeriana isolada, ou então associada, temos também medicamentos derivados do maracujá, porque o maracujá tem um efeito indutor do sono leve, né? Então a base da passiflora. Esses medicamentos fitoterápicos, eles são remédios que muitas vezes de procura espontânea. Às vezes o paciente já vem fazendo o uso desse remédio porque ele consegue comprar esse medicamento sem receita. Bom, assim, boa parte dos pacientes que estão sendo tratados estão em uso de medicamentos chamados diazepínicos, né? Esses remédios, assim, não são, assim, para nós, assim, especialistas em sono, uma primeira opção. Por quê? Porque são medicamentos que têm um grande poder de causar tolerância, de causar dependência, tá? E, às vezes, você necessidade de doses cada vez maiores e também efeitos colaterais significativos, dependendo da meia-vida desses medicamentos, eles vão causar um efeito residual no outro dia. Então, o paciente no outro dia não vai estar, assim, na plenitude das suas funções, pode estar ainda sonolento, e ter a gente chama isso de um certo efeito de ressaca. Eles são muito comuns, os diazepínicos, porque que alguns deles são extremamente baratos, né? São baratos, eles estão disponíveis nos postos de saúde, então ali tem muitas pessoas que estão usando. Como uma alternativa a essa terapêutica dos benzodiazepínicos, nós temos os agonistas seletivos, né? E a classe de medicamentos Z, que são chamados, que hoje em dia estão sendo bastante utilizados também, porque eles não têm, assim, eles não têm poder tanto de criar dependência e tolerância. O mais comum deles, que é bastante conhecido, é o Zolpidem. Então, eu estou colocando aqui o nome do princípio ativo para vocês, e alguns dos nomes comerciais só para, não estou fazendo propaganda nenhuma, estou fazendo só para vocês se localizarem, porque isso é bastante confuso, é muito remédio, né? Então, só para vocês terem uma ideia, assim, de quais que são os medicamentos. É lógico que a gente não vai estar falando de dose aqui, porque a dose é bem particularizada, mas apenas para vocês saberem que existem esses medicamentos chamados da agonistas não diazepínicos, né? Bom, alguns medicamentos que são utilizados com o objetivo de tratamento da depressão também têm um efeito indutor do sono, tá? E também são utilizados na prática clínica. A gente tem, por exemplo, aqui, os antidepressivos tricíclicos, que a amitriptilina é um exemplo comum dele. Ele é um bom medicamento, ele também ajuda a controlar a ansiedade, ele ajuda nesse processo da indução do sono, e também não tem também, assim, uma dificuldade, caso você tenha que depois retirar essa medicação, esse processo é relativamente fácil, relativamente tranquilo. Tá? Existem, vocês sabem que a indução do sono, né, ela depende da baixa luminosidade, porque quando a gente tem baixa luminosidade, vai estimular a nossa retina e vai começar a produção da melatonina. Então, melatonina é um hormônio que o nosso corpo produz. Tá? E nós temos também a possibilidade de fazer
a administração da melatonina exógena. Hoje está muito na moda, o pessoal tem tomado muita melatonina aí, mas às vezes como parte de suplementos, o pessoal que faz academia. A indústria farmacêutica criou alguns medicamentos que simulam esse efeito da melatonina, né, que são chamados agonistas melatoninérgicos. Não existe já alguns medicamentos que vocês estão vendo aí, o Rameltion, a agomelatina, né, que tem esse tipo de ação, né, para tentar mexer nesse processo da indução do sono. Só lembrando que a melatonina, ela não é disponível assim na farmácia, ela não está disponível para compra direta, é uma medicação que tem que ser manipulada, então são farmácias de manipulação. E ela, até pouco tempo atrás, ela ainda não era uma medicação que era liberada aqui no Brasil, né? Bom, é muito comum, nós temos pacientes com transtorno de sono que estão fazendo tratamento psiquiátrico. E aí, quando indicado por conta do distúrbio psiquiátrico, e se estiver acompanhado de um processo de insônia, existem alguns antipsicóticos, né, como a quetiapina e a olanzapina, que podem ser utilizados para o processo de insônia, né, e aí pode ser utilizados para o tratamento do distúrbio psiquiátrico, e de uma forma indireta você vai estar, então, abordando também o processo da insônia. Como a gente vê, existem vários medicamentos que podem ser utilizados, né? É lógico que não era o objetivo nosso aqui estar falando de todos eles, porque ficaria muito extenso e muito maçante. Mas é bom saber, né, que existe a possibilidade da gente fazer o diagnóstico e o tratamento dos distúrbios do sono, e é isso que a gente se propõe, né? Nós estamos aqui com a Clínica do Sono, já vamos completar 18 anos já aqui no Mato Grosso, e é uma satisfação a gente poder estar aqui conversando com vocês. Eu gostei muito do convite, tá? Eu acho que é muito importante essa informação, principalmente nessa época de pandemia aqui, que vocês estão sem aula, as pessoas estão mais confinadas, então vamos aproveitar esse tempo para poder estar repartindo aí um pouco da nossa experiência. Eu me coloco à disposição daí para as dúvidas, alguma coisa que possa não ter, vocês queiram um esclarecimento um pouquinho maior, porque é muito, muito bom, assim, a gente poder falar sobre o sono, é muito bom a gente dormir bem, né? Como vocês estão vendo aí, a minha filha queridinha aí, a Cecília, dormindo, e ela dorme super bem, graças a Deus, e muito obrigado pela atenção de vocês. Oi, boa noite. Oi, eu queria agradecer então. Eu queria agradecer então a presença do doutor, a palestra, né, aqui a aula. E a gente vai para a parte de perguntas para ele. Temos 3 perguntas aqui. Lembrando que as perguntas, algumas das perguntas já foram respondidas durante a aula, então a gente não vai estar fazendo aqui. E algumas outras perguntas também ainda temos outra palestra, né? Então pode ser que ainda sejam respondidas. Selecionamos 3 perguntas aqui e a gente pode fazer. Vamos começar. A primeira pergunta é da Letícia. E ela mandou: o que fazer para melhorar o sono no caso de estudantes que ficam durante muito tempo à noite em atividades de alerta, estudando pelo computador? Olha, veja bem, o sono, ele é um processo extremamente importante dentro do aprendizado, tá? Por quê? Porque quando você dorme, em determinadas fases do sono, é que você vai consolidar as informações na tua memória de longo prazo. Então, se você não tiver um sono adequado, se você está dormindo muito pouco, você vai ter prejuízo no teu aprendizado, né? É lógico que quando chega em época de prova, eu sei disso, né? Eu fui estudante, né? A gente acaba ficando aquela loucura de querer estudar até altas horas da noite e acordar cedo no outro dia. Porém, não é uma forma saudável de estudo, porque isso compromete o aprendizado. O ideal é que a pessoa tenha um hábito regular, procurar dormir e acordar sempre nos mesmos horários, ter uma rotina de sono
e, se possível, manter essa rotina também no final de semana. Isso seria uma sugestão, assim, que seria recomendável. A próxima pergunta, então, é da Maria Paula, e ela perguntou se tem uma relação com pessoas que tenham pesadelo, insônia, e daí a gente também juntou com outra pergunta que também uma relação entre bruxismo e insônia. Então, qual seria a relação entre pesadelo, insônia e bruxismo e insônia? Bom, veja só, o nosso sono da noite, ele acaba refletindo o que aconteceu ao longo do dia. Então, quando você está passando por uma fase tranquila da sua vida, você está tendo um dia sem muito estresse, existe uma tendência de que você tenha um sono de boa qualidade ao longo da noite. E o contrário também acontece. Se você tem um dia bastante estressante, se você tem um dia muito agitado, muita coisa, você acaba tendo um sono um pouquinho mais conturbado. O bruxismo é um distúrbio de sono que compromete a qualidade do sono, porque a pessoa começa a ter apertamento nos dentes, e isso pode causar despertares, pode causar dor facial. Então, é um distúrbio. A gente tem como fazer o diagnóstico e existe a possibilidade de fazer tratamento também. Temos uma terceira pergunta aqui, se a constância dos horários de sono são mais importantes do que a quantidade do que dorme. Tudo é importante. Quando a gente fala de sono, a gente tem que lembrar que a gente precisa ter qualidade e quantidade de sono. Tá? Existem algumas pessoas que sentem uma necessidade menor de dormir. A gente chama isso de dormidor curto. Então, tem pessoas que dormem, às vezes, 5 horas por noite e está bem no outro dia. Se está bem, ótimo. Mas também existem pessoas que têm uma necessidade maior de sono. Às vezes tem pessoas que precisam dormir 9 horas por noite para se sentir bem. E o ideal é que esse sono seja realizado no período da noite, porque o nosso relógio biológico, o nosso organismo, ele foi programado para dormir no período da escuridão, né? Ou seja, no período da noite. Lógico que, por conta das necessidades, muitas vezes não é isso que acontece. É só a gente lembrar de uma situação, que é até um tema que eu vou deixar aqui, uma sugestão para vocês lerem depois, que é o chamado trabalhador em turno. O que é um trabalhador em turno? É aquela pessoa que trabalha fora dos horários convencionais. Nós, da área de saúde, vocês, quando formarem, provavelmente vocês vão trabalhar, vão fazer muito plantão, vocês vão trabalhar numa situação em que você vai ter que ficar acordado quando o teu corpo pede para dormir. E aí você vai ter que dormir quando o corpo pede para ficar acordado. Então, essas situações que fogem do que seria o ritmo, ou seja, o padrão da normalidade, podem trazer consequências assim a médio e longo prazo. Tá. Então foram essas as perguntas. Muito obrigada, doutor, por responder. E as outras perguntas que a gente não fez aqui, mas que foram feitas no chat, provavelmente já foram respondidas durante a palestra. E também vamos ter outra palestra para responder ainda mais perguntas. Eu quero agradecer muito a presença do senhor, doutor Lucas. Foi muito esclarecedor, foi muito didática a palestra. O feedback aqui está sendo muito positivo para a gente. Muito obrigada mesmo pela disponibilidade de tempo e de energia aqui para ajudar a gente com esse evento. E a gente espera que continuemos em contato, porque foi muito, muito, muito bom mesmo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, estão à disposição aí. Muito obrigada. Agora a gente vai dar um intervalinho de 2 minutinhos e vamos começar a palestra com a doutora Denise. Só para quem quiser tomar uma água, alguma coisa assim, a gente já volta. Agradecer a presença da doutora Denise e vamos dar início à segunda palestra, então. Tá. Entrou? Entrou, certinho. Tá. Insônia e seus impactos hoje em 2020, tá? Meu nome é Denise Alvarenga
Eu sou otorrino, sou especialista em sono também pela AMB. Sou professora da medicina da Unital, colaboradora da cadeira de otorrino, tá? Hoje, a gente vai falar sobre a insônia no dia de hoje, mas antes da gente entender a insônia, a gente tem que entender o ciclo de estar acordado e de estar dormindo, tá? O ritmo circadiano e a homeostase do sono e de estar acordado são todos controlados por genes dentro da gente. Então, tem pessoas que têm um ritmo mais matutino, que funcionam mais de dia, e tem pessoas que têm um ritmo mais vespertino, tá? E a homeostase desse ciclo sono-vigília depende desses genes em cada pessoa. Então, cada pessoa é uma pessoa. Então, é muito difícil você generalizar a insônia, porque existem pessoas que são dormidoras curtas, existem pessoas que são dormidoras longas, então é difícil a gente enquadrar todo mundo numa coisa só. E a gente tem que lembrar também que existem fatores externos, alimentos, drogas, temperatura, estresse e fatores sociais que interferem no sono, tá? Por exemplo, se a pessoa toma muito café, vai interferir no sono. Se a pessoa usa drogas, vai interferir no sono. Se a pessoa toma muito Red Bull, não vai dormir direito. Se a pessoa faz atividade física perto da hora de dormir, não vai dormir, porque a temperatura do corpo tem que estar baixa para você entrar no sono. O sono não é um botão de liga e desliga. Você não consegue, pá, desligou, dormiu, ou então, pá, acordou. A gente tem que ter uma rotina de desacelerar o nosso cérebro para a gente conseguir dormir. As funções do sono no nosso organismo são várias. Aqui eu vou citar as mais importantes. O descanso físico e a restauração energética, a consolidação da memória, que é super importante, produção de anticorpos, principalmente dos linfócitos T e B, tá? A reposição de proteínas e enzimas, principalmente o hormônio do crescimento, a leptina e a grelina, que é o apetite e a saciedade, e a eliminação de toxinas no cérebro, que se chama, um processo que se chama drenagem linfática do cérebro. Então, assim, o que é toxina no cérebro? Por exemplo, o que é Alzheimer? O Alzheimer é o excesso de beta-amiloide entre as células da glia, do sistema linfático. Isso, geralmente, o Alzheimer está associado com um tempo curto de sono. Então, assim, o excesso de beta-amiloide, que é substância tóxica, causa uma doença degenerativa. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o número de horas de sono que a gente dorme e a qualidade desse sono, tá? Então, o sono, ele é um dos pilares da nossa saúde, junto com a alimentação e hábitos corretos como atividade física. Então, é super importante dormir. Dormir faz parte da gente estar vivo. Eu coloquei essa figura aqui para a gente ver que o sono começa através do olho, a retina. Qual que é o maior ladrão de sono de hoje em dia? São celulares. Porque quando a gente abre o olho e a luz azul desse celular incide na retina dentro do olho, ela vai fazer esse caminho através do núcleo supraquiasmático até o hipotálamo, vai chegar até a glândula pineal, aonde essa luz vai impedir a produção de melatonina. E sem melatonina não tem sono, tá? A estrutura do sono, ela é mantida. Vigília, quando a gente está acordado, ela vai para o sono de ondas lentas, tá? E depois ela caminha para o sono REM. Esse ciclo, eu vou passar um aqui, ó. A gente faz vários ciclos de estar acordado, awake é estar acordado, sono REM, sono 1, sono 2, sono 3. A gente faz vários ciclos disso durante a noite, em média de 5 a 6 ciclos desse durante a noite, tá? Então, assim, vigília, sono de ondas lentas e sono REM. A vigília, quando a gente está acordado, o sono de ondas lentas, ele se divide em fase 1, fase 2 e fase 3. E o REM, que é o sono de movimentos oculares rápidos, tá? Eu vou dar uma pincelada rápida para vocês entenderem mais sobre sono. Então, a fase 1 e a fase 2, a gente está olhando aqui nesse quadro do lado, tem essas ondinhas, esse traçado rapidinho, parece um rabisco, esse primeiro, são ondas alfa. Onda alfa é quando a gente fecha o olho e o nosso cérebro começa a desacelerar. Então, tem uma velocidade rápida, mas é menos rápida do que quando a gente está tão acordado. Então, de alfa, quando a gente fecha o olho, ele já vai para teta, tá? Que é o estágio 1 do sono. Então, dá uma desacelerada na onda. Você pode ver que esse primeiro
traçado é bem rapidinho, o segundo é mais lentificado, o estágio 2 é um pouquinho mais espaçado, já o estágio 3, aqui embaixo, a gente vê umas ondas grandes, bem espaçadas, que é o sono fase 3, que é o profundo de ondas lentas que são chamadas de delta. Esse sono N3 é um sono onde começa a produção dos hormônios, tá? Do nosso corpo, então é super importante a gente passar pelos 3 estágios e ir para o REM. O sono REM é a cereja do bolo, é o melhor sono que a gente pode ter. Ele é o sono mais profundo, a gente está em relaxamento total dos músculos, mas a gente está com o cérebro super acelerado. Ali, o último é o sono REM, então ele tem ondas mistas, é uma frequência mais alta. Então o cérebro está em intensa atividade, mas o corpo está relaxado, tá? Então a gente tem que lembrar que a gente faz o sono 1, 2, 3 e REM 5 vezes por noite. E isso é um sono considerado reparador, tá? A gente tem que lembrar que a melatonina, ela começa a subir às 6 horas da tarde, hora que começa a escurecer. Nessa, o nosso cortisol, ele tem que baixar para a gente começar a pegar no sono, tá? Isso daí tem tudo a ver com a temperatura do corpo, tá? Se você faz ginástica 6 horas da tarde, você não vai conseguir dormir cedo. 10 horas da noite, por exemplo. Esse intervalo entre o horário de dormir e a atividade física, para vocês que são estudantes, vocês não podem ficar malhando à noite. Se vocês têm que dormir 10, 11 horas, vocês têm que parar a atividade física em torno de 7 horas da noite, tá? Outra coisa, esse negócio de estudar à noite. Por que não pode estudar à noite? Porque você não consolida o que você aprende, você não memoriza. O sono, você passar por todos aqueles estágios que eu acabei de falar, sono 1, sono 2, sono 3 e REM, durante 5 vezes numa noite, isso é fisiológico. Isso precisa acontecer. Se isso não acontecer, a gente começa a ter as doenças do sono, que são inúmeras. O meu colega antes começou a falar disso, da insônia. Então, assim, a insônia é só uma delas. Ele falou um pouco da apneia, que é super frequente. Então, a incidência é muito alta. Então, a gente tem que tomar cuidado. Dormir não é um botão liga-desliga, vou falar de novo. Às 6 horas da tarde, começa a ter o pico da melatonina, começa a subir. E o pico dessa melatonina, geralmente, é em torno de 2, 3 horas da manhã. A gente produz melatonina, a gente não precisa tomar melatonina para dormir. Só que a gente precisa tirar o celular da mão, tirar o tablet, tirar luz elétrica, computador, TV, telas em geral, tá? E, infelizmente, isso é o ladrão de sono do nosso ano de 2020. Com a pandemia, a gente tem muita inatividade física, a gente não tem mais rotina, correria, a gente não sai de casa para ter aula, a gente está tendo aula sentado, parado, a gente não tem nem atividade de pegar um ônibus ou ir a pé para a escola ou ir para a faculdade a pé, a gente está muito parado. E essa inatividade física faz a gente gastar menos energia, a gente vai ter menos adenosina no nosso cérebro. O que é adenosina? É a quebra do ATP, gasto de energia. Se tem menos adenosina no cérebro, diminui a pressão para o sono. A gente tem uma coisa que chama pressão para o sono. A gente tem menos pressão para o sono com a pandemia. Essa pressão para o sono, ela está relacionada com o ritmo circadiano, tá? A melatonina e a adenosina que tem uma pressão para o sono para a gente poder conseguir dormir, tá? Essa pressão para o sono são 2 horas antes do horário que a gente está acostumado a dormir. E o sono, o corpo, gosta de rotina. Então, é muito interessante a gente manter horários regulares de dormir e horários regulares para a gente acordar. Esse slide é um clássico da National Sleep Foundation, que ele fala sobre as horas de sono nas diferentes faixas etárias, né? Então, cada faixa etária tem uma necessidade de horas de sono bem diferente da outra, tá? E a característica do sono também é bem diferente. Então, um recém-nascido, ele mais dorme do que ele fica acordado. Uma criança de 1 ano, ela tem tendência a dormir mais. As sonecas das crianças, elas acabam ao redor dos 4 anos, tá? E depois dos 4 anos, o sono da criança vira monofásico. Ela fica acordada de dia e dorme de noite. Então, acaba essa soneca durante o dia. Nos adolescentes, a gente tem uma característica que é muito peculiar, eles têm um atraso de fase. O que significa isso? Que a melatonina deles não é produzida no mesmo horário que a nossa. Então, geralmente, entre 11
e 18 anos, a melatonina tem um pico de produção mais tardio. Então, o adolescente, ele sente sono mais tarde. Então, ele não consegue dormir cedo. Não é porque ele não quer, porque ele tem uma dificuldade, porque a melatonina dele tem um pico mais tardio. E isso é fisiológico relacionado geneticamente com a adolescência. Então, é uma sacanagem os adolescentes começarem a aula às 7 horas da manhã. Porque como eles têm esse pico tardio, eles tendem a acordar mais tarde, porque eles precisam de média de 9 horas de sono na adolescência. Na idade adulta, a gente precisa entre 7 e 8 horas, é a média, tá? E quando a gente está mais velho, acima dos 65 anos, também continua entre 7 e 8 horas. Não cai muito, cai meia hora menos, meia hora a mais, mas não cai muito esse número de horas necessárias, tá? Existem os dormidores extremamente curtos, que é minoria da população, que é menos de 1%, que precisam de menos de 5 horas, mas é raríssimo. A gente costuma falar que menos de 6 horas por noite já tem risco para problemas cardíacos na insônia. Eu vou falar que da privação de sono em adolescentes, foi detectado que a redução de 2 horas de sono nos 5 dias da semana aumentou a labilidade emocional, comportamentos agressivos, menor habilidade de controlar as emoções deles, e gerou um aumento de consumo de estimulantes, como cafeína e nicotina, álcool e substâncias psicoativas. Além disso, essa privação de sono dos adolescentes, porque assim, um adolescente, ele precisa dormir 9 horas por noite. Nesse trabalho, que foi feito em 2017, eles estavam dormindo entre 7, às vezes até 7 horas e meia, e eles estavam precisando de 9 horas e meia. Então, houve essa privação de sono, porque esses adolescentes estavam entrando na escola muito cedo. E como eu disse para vocês, eles não conseguem dormir cedo, então eles não conseguem acordar muito cedo, eles precisam de ter uma lacuna maior de sono. Então, eles não estão produzindo os hormônios que são produzidos fisiologicamente durante um tempo de sono normal. Lembra que eu acabei de falar da leptina e da grelina? Esses alimentos calóricos que têm aumento de consumo na adolescência, quando está privado de sono, está relacionado com a diminuição do tempo de sono e o aumento por alimentos calóricos, por não produção, porque não vai haver a produção correta da leptina, que é o hormônio que dá saciedade, e da grelina, que diminui o apetite, que aumenta o apetite. E também o fato desses adolescentes dormirem em horários irregulares, tá? Causou também variação de mudanças de humor e outras coisas mais que a gente acabou de falar, nesse trabalho que eu gosto de citar nas minhas aulas. Então, assim, o quanto que a regularidade de horário de dormir e o tempo de sono é importante, principalmente para os adolescentes, tá? Bom, qual que é o custo econômico de não dormir bem, né? Esse artigo é um trabalho da Austrália, muito interessante, até se vocês tiverem a oportunidade de ler, eu indico. Fala de custos diretos e indiretos das doenças do sono em geral. Fala da insônia e da apneia do sono, que são as mais prevalentes, tá? A insônia, ela tem uma prevalência na população em torno de 20%. Alguns pesquisadores falam até 30%. A apneia também falada em 30%, tá? A insônia crônica, ela tem uma prevalência menor, em torno de 15%, mas o sintoma insônia, a prevalência da insônia de ter pelo menos uma vez na vida é 30%, tá? Os custos indiretos das doenças do sono, a gente tem que pensar o quê? Acidente de carro. 1 a cada 3 pessoas tem doenças relacionadas ao sono no mundo. Faltas no trabalho, o aumento de gastos com saúde e principalmente acidentes automobilísticos pela privação de sono. Quem não dorme bem diminui o reflexo, não consegue prestar atenção e não consegue dirigir direito. Então, aumenta muito o acidente automobilístico. Outra coisa, trabalhador de turno, tá? Trabalhador de turno, com a nossa sociedade, ela virou 24/7. Então, assim, os trabalhadores de turno sofrem muito com insônia, porque eles trabalham à noite e de dia eles que teriam que dormir no mínimo 6 horas e meia, que é o recomendado, eles não dormem. Eles aproveitam para fazer tudo que eles têm que fazer, cuidar da casa, acabam dormindo às vezes 4 horas por dia. Eu tenho casos aqui absurdos. Então, o trabalhador de turno é um grande problema para a sociedade moderna, e esse ano que a gente está passando por essa pandemia, a gente está tendo bastante problema de insônia,
por causa de vários problemas, e os trabalhadores de turno são os piores. Então, quem dá plantão, quem trabalha em terceiro turno de fábrica, enfermeiro, médico, anestesista, a gente tem que ficar de olho, tá? Bom, isso daqui, a gente vai falar dos processos, tudo que é ativado durante o sono, né? A atividade do cérebro durante o sono, ela diminui, tá? E aumenta em algumas áreas durante o sono REM. Ela diminui no sono não REM, naquele 1, 2 e 3, e aumenta em algumas atividades. A frequência cardíaca e a pressão arterial, elas fazem um descenso pressórico fisiológico no sono não REM. E isso, em algumas pessoas, não acontecem. Então, assim, o quanto que o sono é importante? O tônus muscular, a respiração, o pulmão, a temperatura corporal e o despertar sexual nos homens. Então, todos esses processos fisiológicos fazem parte do sono. A gente pode combinar qualquer dia de dar uma aula sobre fisiologia do sono, que é super importante, tá? Bom, a luz azul e a luz branca inibem a síntese de liberação e a liberação de melatonina. Então, assim, isso é uma foto de uma cidade agora em 2020. Aqui é da minha cidade, Taubaté. Olha quanta luz, 10 horas da noite. Então, assim, isso daí fala contra a gente dormir. E olha aquela criança com celular à noite na cama. O celular é um ladrão de sono. A gente não pode se acostumar com isso, porque a gente tem dormido cada vez menos. Não só vocês, estudantes, como todas as pessoas, as crianças. Acho que o mais alarmante são as crianças. Agora, vocês têm que ter consciência de quando vocês estão dormindo, os estudantes, eles têm que ter uma desaceleração cerebral para poder aumentar os fusos, que são, os fusos são uma parte da polissonografia, das ondas do eletroencefalograma, que são relacionados à consolidação da memória. Se você estuda e não dorme, você vai decorar as coisas, você vai conseguir fazer uma prova no outro dia. Mas daqui a um mês não lembra nada. Tudo vai sumir da sua cabeça. Então, assim, para você assimilar realmente informação, guardar nas janelinhas certas, tem que ter rotina de sono, tem que dormir bem, tá? Hoje em dia, 75%, isso aqui foi um trabalho da Pediatrics, foi de 2015. Antes dos 4 anos, 75% das crianças têm tablet ou celular. Aos 6 anos, 97% tem celular. É absurdo isso, tá? A recomendação pela Sociedade Brasileira de Pediatria hoje, abaixo de 2 anos, é 0 horas. Até os 5 anos, são 2 horas por dia. Foi descrito agora, o ano passado, o caso de estrabismo, com uso abusivo de tablet e de celular em crianças. Então, assim, as doenças estão aparecendo. As doenças do sono e do insônia estão aparecendo, as alterações. A gente tem que abrir muitos olhos para isso, tá? Ó, quando você faz exposição a telas, qualquer pessoa, entre 9 e 11 da noite, você tira 16 minutos de sono. A luz vermelha falam que é menos ruim, mas eu não tenho muita experiência. E está sendo desenvolvido um óculos que é protetor à luz azul de tela, mas ainda não tem evidência científica nenhuma. Então, assim, gente, o celular, o tablet, o computador são ladrões de sono. Infelizmente, 2 horas antes da gente dormir, a gente tem que diminuir a velocidade das ondas cerebrais. E a gente só consegue realmente restringindo a luz. A insônia. A insônia é uma doença, né, que ela pode ser um sintoma, que ela é esporádica, mas a insônia crônica, geralmente, ela é caracterizada por apresentar 3 vezes na semana, por um período maior do que 3 meses. Então, isso vai fechar o diagnóstico de insônia. Então, a cognição, ela é afetada, a memória e o raciocínio. Quando a pessoa dorme pouco ou não dorme, ela fica afetada a memória e o raciocínio. A pessoa que tem insônia, geralmente, ela não tem sono durante o dia. Ela fica com a cabeça bagunçada, ela fica com a cognição alterada, tá? Tem um fenótipo que é um perigo, são pessoas que dormem pouco e têm insônia crônica. Ela tem 4 vezes mais risco de ter hipertensão arterial, tá? E se essa pessoa dorme pouco, tem insônia crônica, e ela ainda tem o sono curto, de menor de 6 horas, o risco de infarto triplica. Então, assim, o quanto que a insônia tem risco cardíaco? A gente tem que abrir muitos olhos para isso, tá? Os sintomas de insônia crônica ao longo de 11 anos
piora a evolução de uma insuficiência cardíaca. Então, se a pessoa tem problema de coração e dorme pouco, essa pessoa está lascada. Então, tem que procurar o médico do sono e fazer um tratamento para essa insônia. E o mínimo de horas são 6 horas e meia, para um cardiopata dormir, tá? Então, atenção para quem for fazer cardiologia aí. Qual que é o mecanismo disso tudo? O aumento da atividade simpática, a pessoa não dorme, ela tem uma hipervigília, uma aceleração das ondas cerebrais, ela não desacelera, aumenta a frequência cardíaca e aumenta o débito cardíaco, aumentando a frequência cardíaca, tá? Aumento de transtornos de ansiedade e depressão. Isolamento social agora na pandemia mexe muito com o nosso psicológico e favorece os distúrbios de humor e insônia. Então, vocês, alunos, tendo aula em tela, 4 horas de aula por dia em tela, isso já mexe com o psicológico. É muito tempo de exposição, entendeu? Outra coisa que piora muito a ansiedade é fake news, né? A pior coisa que tem são as fake news. O que tem de notícia mentirosa, o que tem de dado errado. Assim, a telemedicina, na nossa área, veio para ajudar. Então, assim, eu tenho feito muito atendimento para insônia por telemedicina. Então, a gente tem que, hoje, no tratamento da insônia, a gente tem as consultas presenciais e com tempos de coronavírus, a gente tem a telemedicina, que é um fator muito importante, tá? Tem um trabalho na China, durante a pandemia, que foi feito em dezembro e janeiro desse ano passado, que tem a interação do capital social das pessoas. O quanto que você tem de relacionamento social e quão profundo esse relacionamento é. Então, assim, quem não tem relacionamento social tem tendência a ter mais insônia, estresse, ansiedade e baixa qualidade do sono, tá? Agora, sim, o capital social das pessoas é saúde. A gente precisa ter relação social. Então, assim, não pode esquecer de ligar para a família, para os amigos, para quem realmente importa na vida de vocês. Ser sozinho realmente não é uma coisa muito boa para quem tem insônia, tá? Agora, na pandemia, a coisa piorou muito, tá? Principalmente nesse trabalho que foi feito com pessoas de profissionais de saúde. Muita ansiedade, medo do Covid-19, falta de EPI nos trabalhos, a insônia piorou muito nesses profissionais. A abordagem do sono na quarentena, principalmente para os alunos e para as outras pessoas. O uso abusivo de telas está sendo um uso assim absurdo, as pessoas estão usando mais de 8 horas por dia. Eu vi crianças de 12, 13 anos usando 6, 7 horas de tela por dia. Tá? A gente tem que lembrar que o nosso ritmo circadiano, ele regula a alimentação, o humor, memória e os hormônios. E a gente precisa ter higiene do sono. Eu vou falar mais no final o que é isso. O tratamento farmacológico e a TCCI, que é a terapia cognitivo comportamental para insônia, são os principais tratamentos que a gente usa, tá? Outra coisa, a gente não pode ficar o dia inteiro enfiado dentro de casa, a gente tem que ter exposição à luz. E também diminuir as luzes 2 horas antes de dormir, as luzes artificiais. A gente tem que ter exposição à luz natural do dia, tá? Então, assim, amanheceu, não vai sair de casa, vai ficar em casa, mas vai tomar sol na janela. Isso é importante, tá? E a gente sabe que a inatividade física é fator de risco para a insônia. Então, isso é muito importante, tá? O tratamento da insônia, como o doutor mencionou vários remédios, a gente tem que falar muito de higiene do sono. A higiene do sono, ela é fundamental para o tratamento não só da insônia, como da apneia do sono, como de todos os outros problemas de sono que a gente tem, tá? Não acabou ainda a minha aula. A higiene do sono, basicamente, a gente tem que pensar, evitar bebidas estimulantes 6 horas antes de dormir, energético, Red Bull, chá, cafeína, refrigerante, Coca-Cola, Pepsi-Cola, chocolate, mate para os gaúchos, não dá para a gente tomar bebidas estimulantes 6 horas antes de dormir. Jantar cedo. Se necessário, fazer um lanche 40 minutos antes de dormir. Porque, assim, o estômago cheio, ele aumenta o peristaltismo e ele inibe o sono, porque vai prejudicar. Então, assim, favorece muito o refluxo você ter o estômago cheio à noite. Então, assim, tem que jantar cedo. Se você for deitar 10 horas, trazer o seu horário de jantar 6h30, 7 horas. É o ideal. Desligar telas, TV, tablet, celular 2 horas antes de dormir. Atividade física, o ideal é fazer de dia, tá? Essa cama aí, com esse celular, com esse computador na cama, tá errado.
A cama é feita para dormir e para namorar. A cama não é lugar de levar comida, não é lugar de levar computador, não é lugar de fazer DR, não é lugar de pensar na vida. Então, a gente tem que ir para a cama quando a gente está com sono. A cama tem que ser um lugar sagrado, senão não vai funcionar. Isso faz parte da higiene do sono, a restrição da cama. Outra coisa, só pode ir para a cama quando a gente estiver com sono. Isso é errado, você deitar na cama para ficar pensando na vida, entendeu? Vai pensar na vida no sofá, em outro lugar. Porque a cama tem que ser uma coisa mais sagrada, tem muito a ver isso com a insônia. Atividade física 3 horas antes do horário de dormir, gente. O máximo que dá. O ideal é fazer atividade física entre 6 e 14 horas no período da manhã. A exposição à luz solar pela manhã. Por quê? A gente tem genes que são controlados pela luz. Como eu disse para vocês, a luz, ela é o principal fator que regula o nosso ciclo sono-vigília. Então, precisa expor a luz pela manhã. E a rotina, o corpo humano gosta de rotina. Horários para deitar e para levantar. Alguém perguntou qual que é o mais importante, né? Vamos supor que você não conseguiu deitar no horário certo, mas tem que ter horário regular para acordar. Isso é mais importante do que o horário de deitar. Você manter uma regularidade no horário de acordar e cumprir com as suas horas de sono. Cumprir com o que você precisa de tempo de sono, entendeu? Calma, deixa eu voltar aqui, calma aí. Bom, quando a gente fala de higiene do sono, a gente fala de tudo isso que eu falei, tá? A TCC, o que é a TCC? A TCC é uma terapia cognitivo-comportamental para insônia. Ela não é uma terapia cognitivo-comportamental comum que qualquer psicóloga pode aplicar, tá? Ela é... Nossa, não sei o que está acontecendo. Ela é a terapia cognitivo-comportamental especializada para insônia, que somente psicólogos capacitados em TCCI podem aplicar nos pacientes, tá? São várias medidas, elas desmistificam o sono. Tem pessoas que acham que não dormem. Existe um tipo de insônia que a pessoa dorme, mas a pessoa acha que não dorme. E a gente tem alguns exames que a gente pode fazer para tratar isso, tá? Existem insônias relacionadas a estresse pós-traumático, por exemplo, que a pessoa tem pesadelos e acorda desesperada com aumento da frequência cardíaca. Então, assim, o tratamento da insônia, quando tem relação com estresse pós-traumático, é outro. São alguns outros tipos de medicações que são antidepressivas que são usadas para isso. E a TCCI também é diferente, tá? O uso dos benzodiazepínicos, a gente não usa mais benzodiazepínico para o tratamento da insônia. Os medicamentos atuais para o tratamento da insônia são baseados em antidepressivos hipnóticos, que são remédios que têm um efeito colateral que dá sono, antipsicóticos, tá? Alguns outros remédios, até alguns outros remédios, tem um monte de remédios, acho que tem uns 300 remédios que a gente pode usar para o tratamento da insônia. E cada caso é um caso. Não se usa mais benzodiazepínico, que é alprazolam, diazepam, midazolam. Todos os benzodiazepínicos foram prescritos do tratamento para insônia. As drogas Z, elas são também derivados de benzodiazepínicos, tá? Elas estão numa fase agora de controvérsia. A gente usa a droga Z por um curto período de tempo, que é o Zolpidem, todas as drogas Z que existem, né? A família do Zolpidem. E a gente não está mais usando tanto droga Z para tratamento de insônia, tá? Porque ela cria muita dependência e tolerância e ela não mantém um tempo de sono adequado. Então, a gente quer aumentar o tempo de sono do insônia. Então, a droga Z, ela não faz isso. Então, assim, muito cuidado com benzodiazepínico e droga Z, porque eles atuam em canais de cloro. E isso é um perigo, porque cria tolerância, cria dependência. E hoje você toma uma dose de X, amanhã você vai tomar 2X. E não vai fazer efeito, não vai dar o tempo de sono. Agora, o tratamento da insônia, o principal tratamento da insônia começa na higiene do sono. Passa pela terapia cognitivo-comportamental para insônia e, muitas vezes, tem que associar a terapia cognitivo-comportamental a medicamentos.
E hoje em dia não se usa benzodiazepínicos e drogas Z, mas a gente está migrando para uma nova classe de drogas. Existem os agonistas melatoninérgicos, tá? Não é melatonina, a melatonina não é usada no tratamento para insônia. Nos Estados Unidos, a gente tem a melatonina de absorção lenta, que ela é usada, pouco usada, mas ela tem uma interferência no início do sono, e ela pode ter uma interferência na consolidação do sono. Então, quando a insônia é de início do sono, a pessoa tem dificuldade para pegar no sono, são certos tipos de drogas. E quando a pessoa acorda no meio da noite e não consegue mais dormir, são outros tipos de drogas. E para cada caso de insônia, cada causa de insônia, é um tipo de medicamento diferente. Que não vem ao caso a gente fazer uma aula só de tratamento de insônia medicamentoso, que é bem diferente. Eu queria agradecer aqui vocês, deixar meu Instagram, deixar meu e-mail. Quem quiser mandar qualquer pergunta, qualquer comentário, eu me coloco super à disposição. Então, assim, eu acho muito importante vocês pensarem nos custos diretos e indiretos das doenças de sono, principalmente da insônia, o absenteísmo, as faltas no trabalho, os acidentes automobilísticos. Então, é um problema de saúde pública, tá? E a incidência na população é muito alta. Então, é importante que o médico generalista entenda um pouco sobre insônia e saiba tratar. E os médicos de sono são muito poucos, então a gente tem que abrir isso e passar para todo mundo realmente como que faz. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora, pela aula. Também foi muito esclarecedora, estamos tendo um feedback muito positivo aqui. E obrigada. Agora a gente vai passar para o momento das perguntas, pode ser? Claro! A primeira pergunta é da Alessa. Ela perguntou, em relação à leveza do sono, quando acorda rapidamente ou possui um sono muito pesado, tem a ver com a idade? Quando acorda muito rapidamente e sono muito pesado? Não. Como assim? O que ela perguntou? Não entendi. Que com relação à leveza do sono, quando a pessoa acorda muito rápido ou ela possui um sono muito pesado, se isso tem relação com a idade, dependendo da idade, isso pode acontecer. Quando a gente é mais jovem, geralmente a gente fragmenta menos o sono, entendeu? Então a gente dorme mais profundo. Quando a gente vai envelhecendo, esse sono tende a ser mais fragmentado. Isso tem a ver, sim, com a idade. O adulto, ele tem o sono mais fragmentado do que a criança. Entendi. A segunda pergunta é do Paulo. Ele perguntou, professora, você disse em relação ao tônus muscular. Uhum. Como funciona o bruxismo nesse tipo de sono? Tem alguns que há uma maior contração massetérica? Tem sim. O bruxismo, ele tem a fase tônica e a fase clônica. Ele tem duas fases no sono. Existe o bruxismo do sono e existe o bruxismo da vigília, que está acordado. Então, assim, o tônus muscular, ele é alterado. Na fase tônica, ele é mais forte. Na fase bioclônica, ele tem uma fase de relaxamento. Então, ele cicla durante o sono. E quando a pessoa range muitos dentes, aperta esses dentes durante o sono, ela gera um aumento das ondas eletroencefalográficas e acelera elas, e a gente acaba acordando por causa do bruxismo, entendeu? Uhum. E ele é fragmentador do sono, ele fragmenta muito o sono. Muitas vezes ele pode até, a pessoa tem bruxismo a noite inteira, acorda acabada, ela dorme e acorda mal, com dor aqui. E isso daí é um fator muito ruim, tem que tratar. Tá, certo. A próxima pergunta é da Aurélia. E ela perguntou qual a relação da insônia com a abstinência de cigarro. Então, o cigarro, a nicotina é uma coisa que tira o sono, como a cafeína, tá? Então, assim, a abstinência é um processo neurofisiológico no cérebro que é muito interessante. Ele tem relação com vários neurotransmissores. E a insônia é um estado de hipervigília. Então, assim, você tirou o seu prazer, a sua dependência química e física, que era a nicotina. Então, isso já mexe com o seu psicológico. Então, isso já gera insônia. É um fator de precipitação da insônia. A insônia tem um fator que é precipitante e um fator que é perpetuante. Então, se a pessoa continua nessa vibe, que a pessoa precisa voltar a fumar, a pessoa não vai conseguir parar de fumar. E evoluindo com a insônia, entendeu? Então, a pessoa precisa trabalhar a cabeça dela que o fato de parar de fumar vai ser bom para a saúde dela e que ela vai conseguir dormir. E que, o cigarro é uma coisa que aumenta a vigília. A pessoa que fuma muito à noite, a pessoa fica sem sono, a pessoa não dorme.
Uhum. E agora a última pergunta é se a pessoa que faz uso diariamente da melatonina por meses ou anos, se isso não acaba causando um efeito rebote, por exemplo, de diminuir a própria produção natural de melatonina do corpo. Então, uma ótima pergunta, porque assim, depende da dose, né? Depende do tempo de uso, depende para que a pessoa está tomando melatonina. Melatonina não é remédio para insônia. Melatonina é usado em atraso de fase para regular o ritmo circadiano, tá? E algumas outras doenças. Mas assim, para insônia, a indicação de melatonina é muito restrita e as doses são baixíssimas. A dose de melatonina para sono é entre 0,3 miligramas, no máximo 5, estourando 10 miligramas. Tá. De 5 a 10 miligramas é para cego. As perguntas foram essas, então. E a gente quer agradecer muito a presença, a disponibilidade de tempo também, de ter vindo aqui dar essa aula para gente. Foi muito esclarecedora, os slides estavam também muito bons. E a gente também quer agradecer a você também, ao Dr. Lucas, né, a todos que participaram aqui e ajudaram a gente nessa organização. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada também a todos os participantes que participaram aqui com a gente. E eu queria pedir para vocês, se vocês se inscreverem no canal aqui da IFMSA e também começarem a seguir a IF lá no Instagram, para ficarem por dentro dos outros eventos que a gente vai fazer, que a gente ainda tem bastante coisa para entregar aqui para vocês. E agora a gente vai partir para o sorteio. Então a gente vai finalizar aqui as apresentações e eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder fazer o sorteio. Dá só 2 minutinhos para o pessoal terminar aqui de preencher o formulário de presença. Lembrando que o certificado, ele dá, pela IF, ele só vai ser dado a partir do preenchimento do formulário de presença. Mas isso são somente para as pessoas que participaram, para os palestrantes não é necessário. Novamente, muito obrigada. E eu vou dar só 2 minutinhos aqui para o pessoal terminar de preencher e para a gente conseguir aqui realizar o sorteio. Lembrando também que qualquer dúvida vocês podem enviar, né? Assim como a doutora passou o Instagram dela, podem entrar aí em contato. E também qualquer dúvida que vocês tiverem com relação aos certificados ou com relação ao evento, vocês podem também entrar em contato com a gente aqui do IF, que a gente tenta responder aqui tudo certinho para vocês. O sorteio agora, ele é patrocinado pela Ausculta 33 e vai ser o sorteio de um kit, que a gente divulgou no nosso Instagram a foto desse kit. E assim que for realizado o sorteio, vocês podem entrar em contato com a Ausculta ou ela entra em contato com vocês. Lembrando que as regras é seguir @IFMSA Brasil _UFMT e a @Ausculta33. Para participar do sorteio, é necessário fazer essas duas regrinhas. Vamos começar aqui o sorteio. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente poder realizar. Ó, a gente vai abrir aqui a planilha com o pessoal que preencheu. Foram calma, tem um pessoal preenchendo aqui. Foram Só dando mais alguns segundinhos aqui, o pessoal, se puder, preencher rapidinho. Pra gente poder começar aqui o sorteio.
A gente vai dar aqui um tempinho para a gente poder fechar o Forms e dar início. Lembrando das regrinhas, que é seguir os 2 Instagrams, então nós vamos sortear um número, olhar, né, no número que foi colocado lá e conferir se a pessoa seguiu as 2 regras, né? E aí, se tiver tudo certinho, a pessoa ganha o nosso sorteio. Novamente agradecer a todos vocês pela presença aqui e espero que tenham gostado do evento. E a gente ainda tem preparando mais coisas para vocês pelo IF. Então, sigam lá, se inscrevam no canal, que ainda vem mais eventos, vem mais coisas legais para vocês. Deixa eu ver aqui se a gente já pode fazer o sorteio. A gente vai deixar até 8h05, horário de Brasília. 7h05, horário de Cuiabá, para preencher o formulário, para não atrasar. A gente vai colocar aqui, o número sorteado vai ser entre 2, porque a primeira linha que a gente está usando aqui na planilha, ela é para os tópicos. Eu já mostro. Deu horário, a gente deixa então aqui o Forms para respostas, para a gente poder realizar o sorteio. Vou compartilhar a minha tela com vocês para poder realizar. Aqui, a gente vai realizar o sorteio pelo sorteador. Aqui. Então, o primeiro número é o 2, porque o primeiro tópico da planilha que a gente fez são os tópicos, né? Então, nome, tal. Então, as pessoas começam a partir do número 2. E aí, nós obtivemos 178 respostas. Então, vai ser colocado aqui e vamos sortear o número. O número sorteado foi 175. Vamos ver quem é a pessoa para a gente poder conferir as regrinhas. 175 foi Letícia Fontes Segura. @LetSegura. Vamos aqui. Vamos conferir se foi respondido aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ela segue a IFMSA. E também segue a Ausculta 33. Então, tá certinho. Letícia ganhou o sorteio aqui da Ausculta.
E você pode entrar em contato com eles pelo direct, ou senão daqui a pouquinho eles também entram em contato com você. Então, mais uma vez, gente, muito obrigada pela paciência e pela participação de vocês. E a gente está muito feliz de ter realizado esse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e seguir a gente lá no IFMSA. Muito obrigada.